Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional Palavra Viva. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia em nome de Jesus, amém? Pegue aí o seu caderno de oração, vamos orar juntos nessa hora para ter um dia abençoado pelo Senhor, amém? Vamos orar. Maravilhoso eterno Deus, Pai querido, Senhor, nessa hora, Pai, eu quero louvar, agradecer e exaltar a Ti, Senhor, e te agradecer nessa hora por tantos livramentos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Pai, que a tua vontade, o teu querer, Senhor, seja estabelecido na nossa vida em nome de Jesus. E quantas coisas, Pai, o Senhor tem nos livrado, Pai. Quantos livramentos o Senhor tem concedido a nós e muitas vezes nós nem percebemos, Pai. Mas estamos aqui juntos nesse dia, Pai, para agradecer a Ti, Senhor. Pai, eu te agradeço pela vida, pelo fôlego, pelo trabalho, pela porta aberta, Pai, e pelas portas que o Senhor fecha também, nós te agradecemos, Pai, porque é o Senhor quem tem o controle da nossa vida e da nossa história. A tua palavra diz, Senhor, que os teus caminhos são mais altos, que os teus pensamentos são mais altos, Pai, e não são nem os nossos caminhos e nem os nossos pensamentos. Porém, Pai, tudo que o Senhor faz é para dar o fim que nós desejamos. Por isso, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, Senhor. Por cada pessoa que veio e ficou, por cada pessoa que veio e somente passou, Senhor, nas nossas vidas, por cada pessoa, Pai, até mesmo que trouxe um problema, que gerou um problema, uma situação, tudo é um aprendizado na nossa vida e nós te agradecemos por isso também, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por cada inscrito, Senhor, neste canal, cada ouvinte que está aqui todos os dias ouvindo, Pai, a tua palavra e a tua direção. E eu quero, Pai, agradecer e apresentar a Ti, Senhor, cada um, Pai, desses irmãos. Prospera, Pai, em tudo aquilo que eles fizerem. Abre porta onde não tem para o teu povo passar. Derrama graça, sabedoria, saúde e unção para o teu povo viver o sobrenatural ainda este tempo. Porque nós estamos vivendo, Pai, um tempo novo. Nós estamos vivendo, Pai, um tempo de diferença. Nós estamos vivendo, Pai, um tempo de um grande destravar, Senhor, da tua parte nas nossas vidas. Por isso, vem, Senhor, e afasta todo o mal da nossa história. Eu peço, Pai, nessa hora, fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir, Pai, a tua voz, a tua direção e o teu querer. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Chegamos aí ao dia 10 da nossa série Sabedoria para a Vida Real, e hoje a palavra está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Olha que palavra poderosa. Hoje o Senhor ele quer falar conosco que o coração é a raiz de todas as coisas. É a raiz até mesmo da nossa vida. É Ele quem comanda, é Ele quem controla todos os nossos caminhos. E Salomão, como eu tenho dito para vocês nesses últimos 10 dias, ele foi um homem muito sábio. Ele foi um homem, a gente vê lá no livro de Reis, que ele escreveu 1.005 cânticos, 3.000 provérbios. E ele trouxe aí nos seus escritos, nos seus cânticos, muitas reflexões, muitos pensamentos, falando de sabedoria, falando sobre a vida, sobre a morte, até mesmo sobre a natureza. E no meio de tudo isso, ele parou nesse versículo e disse: acima de tudo. E quando ele diz aqui acima de tudo, é como se ele estivesse dizendo assim para mim e para você: você pode esquecer tudo o que eu escrevi, mas não esqueça isso. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. O coração, irmãos, é a raiz de tudo. Não é o seu comportamento, não são as suas palavras, não são as suas decisões. É a raiz de tudo isso. E é o coração que guarda tudo isso. E hoje o Senhor ele quer mostrar para mim e para você, porque guardar o coração é a lição mais importante da nossa vida. Quando Salomão, ele diz aqui para nós, acima de tudo, ele está estabelecendo uma hierarquia. E essa hierarquia vai contra o que a maioria das pessoas protege na vida.
A maioria das pessoas, elas se preocupam em proteger a reputação, proteger o que os outros pensam, proteger a imagem que ela projeta para o mundo. A maioria das pessoas protege o patrimônio, protege as conquistas, o que foi construído com muito esforço. Outras tantas pessoas, sabe o que elas fazem? Elas protegem a saúde, o corpo, a aparência. Tudo isso, sim, tem muito valor. Tudo isso é válido. Nada disso é inválido. Até porque se eu dissesse que isso é inválido, eu estaria falando para você algo que eu não faço. Tudo isso é valoroso. Nós precisamos ter uma boa reputação, nós precisamos ter uma boa índole, nós precisamos ter um bom comportamento. Isso é válido. Tudo isso tem valor. Mas Salomão diz: acima de tudo isso, guarde o coração. Sabe por que nós precisamos guardar o nosso coração? Porque a gente pode ter uma reputação impecável, mas um coração podre. Podemos ter um patrimônio enorme e um coração vazio. Podemos ter um corpo saudável e uma alma doente. E de nada adianta proteger tudo que está aqui fora, sendo que o nosso interior está corrompido, está comprometido. Jesus, ele disse a mesma coisa lá em Mateus 15, no 19 e 20, que diz assim: pois do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as prostituições, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Essas coisas é que contaminam o homem. Não é o que vem de fora que contamina, é o de dentro. E se o coração não for guardado, tudo que sai dele vai ser contaminado. E lembra o que diz o versículo? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Então nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Salomão aqui fala não de uma fonte apenas, mas de várias fontes. Porque o nosso coração é a origem de tudo que flui para a nossa vida. Os seus relacionamentos, eles brotam do coração. As suas palavras brotam do coração. O que a Bíblia diz? Que a boca fala do que o coração está cheio. As suas decisões, elas brotam do coração. A sua adoração, ela brota do coração. O seu chamado é exercido pelo coração. Tudo começa ali. E uma fonte contaminada acaba contaminando tudo que flui dela. Pensa agora numa nascente de água. Se a água que brota da nascente está pura, tudo que ela abastece está puro. O rio, o lago, a plantação, tudo recebe água limpa. Mas se a nascente está contaminada, não adianta tentar purificar o rio. Não adianta tentar limpar o lago, não adianta tentar purificar a plantação, porque enquanto a origem estiver comprometida, tudo que flui dela vai continuar comprometido. E é exatamente por isso que tantas pessoas tratam os sintomas e não a raiz. Tentam mudar o comportamento sem mudar o coração. Tentam consertar os relacionamentos sem tratar o que está dentro deles. Tentam melhorar as palavras sem renovar os que as produz. E os mesmos padrões acabam se repetindo. As mesmas falhas voltam, os mesmos ciclos continuam. Porque o problema não está no rio. O problema está na nascente. Davi, ele entendeu isso. Por isso a sua oração não foi muda o meu comportamento. Foi assim, cria em mim um coração puro. Ele disse isso lá no Salmo 51, versículo 10. Ao invés dele falar, Senhor, muda o meu comportamento, não, ele disse, cria em mim um coração puro. É porque ele sabia que do coração vinham todas as coisas. Ele sabia que o coração era a fonte de tudo. E talvez você está aí se perguntando, mas Rodrigo, como é que se guarda o coração? Guardar o coração não é isolar, não é construir muros altos que nada entra e nada sai. Não, isso não é proteção, isso é prisão. Guardar é cuidar do que entra e do que fica, do que alimenta o nosso coração.
Significa para nós sermos cuidadosos com o que alimentamos a nossa mente. O que você assiste, o que você ouve, o que você lê, com quem você conversa, tudo isso pode estar alimentando ou pode estar envenenando a sua nascente. Guardar o coração significa processar as dores em vez de engolir, porque mágoa não processada vira a raiz de amargura. E Hebreus 12:15 alerta que a raiz de amargura cresce e contamina muitos. Guardar o coração significa levar para Deus o que você não consegue resolver sozinho, porque o coração humano é profundo demais para ser entendido por ele mesmo. Jeremias 17 diz que o coração é enganoso acima de todas as coisas. Guardar o coração significa cultivar a palavra de Deus dentro dele. No Salmo 119 diz para nós: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus no coração é o maior protetor que existe. Coloca a mão aí no teu coração e fala: Senhor, cria em mim, Deus, um coração puro. Renova, Pai, o meu espírito, renova, Pai, o meu coração, renova, Pai, a minha vida, em nome de Jesus. Um coração cheio da palavra de Deus produz vida em tudo o que tocar, em tudo o que fizer. Terá a vida, terá o Zoé de Deus, em nome de Jesus. E eu quero nessa hora falar com você que está lidando com alguns padrões que se repetem na sua vida. Sempre os mesmos erros, sempre os mesmos ciclos, sempre as mesmas batalhas que parecem nunca acabar. E o Espírito Santo me manda eu te dizer hoje: o problema não está onde você pensa que está. Não está nas circunstâncias, não está nas pessoas ao seu redor, não está no inimigo de fora. Ele está na nascente. Está em algo dentro do seu coração que ainda não foi trazido para a luz de Deus. Uma ferida que não foi curada, uma crença distorcida, uma amargura enraizada, um medo instalado. E Deus quer entrar aí agora. Não para te condenar, mas para purificar a fonte. Coloca a mão no teu coração e fala: Senhor, acessa agora o meu coração. Acessa agora a fonte da minha vida. Acessa agora, Senhor, o que está guardado no meu coração. E purifica, Senhor, o meu coração. Traz em mim um coração renovado, Pai, para viver o que o Senhor tem para minha vida. Em nome de Jesus. Deixa Ele ter acesso ao que você tem guardado, porque um coração purificado por Deus produz uma vida transformada. Em nome de Jesus, sela essa palavra na tábua do teu coração. Abra o coração para Deus, sem reservas, sem demora, e você viverá o sobrenatural com Ele. Amém? Glória a Deus. O Senhor falou com você nesse dia, então sela essa palavra na tábua do teu coração. Compartilha com alguém que precisa entender que a mudança, ela começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Que o Senhor guarde a tua vida, que o Senhor guarde o teu coração, e até o nosso próximo devocional, em nome de Jesus. Deus te abençoe.